Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicólogo, terapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade e venho hoje falar com vocês sobre um desses aspectos que preocupam algumas pessoas e às vezes se tornam muito comuns na discussão de não profissionais ou de grupos profissionais também. E esse é um aspecto difícil, porque existem pessoas que gostam de fazer sexo. Gostam de fazer sexo e fazem sexo com frequência. Mas existem pessoas que também fazem sexo com frequência, também gostam de fazer sexo, mas utilizam o comportamento sexual como uma forma que não é só apenas sexual. Olha, historicamente esses comportamentos receberam nomes e títulos um pouco estranhos. Eram matar, eram tarados, eram compulsivos sexuais. Esse foi um termo usado dentro das ciências do comportamento e da psiquiatria durante um par de décadas. Nos últimos anos, existiu uma compreensão bem clara de que sim, existem pessoas que gostam de fazer sexo e gostam de fazer sexo frequentemente, mas não são doentes ou não têm um problema psiquiátrico associado. Puxa, como vamos definir isso? Alguns estudos têm sido feitos exatamente para procurar entender essas diferenças. Bom, se pensamos em caracterizar enquanto um transtorno de hipersexualidade, que esse é o novo diagnóstico, né? A nova proposta de compreensão. Implica, sim, no aumento de frequência de atividades sexuais, de intensidade de fantasias, também de excitação física e emocional, a percepção de impulsos na direção de buscar e fazer coisas sexuais e também condutas, comportamentos, formas de expressão sexual que, olha, nem são chamadas de parafílicas, mas elas são associadas à impulsividade, à falta de controle de impulso. Quando são problema? De verdade, esse sexo exacerbado, ele vai ser um problema quando a pessoa tem algum tipo de sofrimento. Traz mal-estar, traz problemas de relacionamento familiar, afetivo, social, ou com relação ao trabalho. É preciso compreender isso porque se o sexo é bom e ele está sendo bem feito, ele também está sendo feito num momento em que não atrapalha trabalho, de uma maneira que não atrapalha o relacionamento afetivo ou o relacionamento escolhido, de uma maneira que também não atrapalha os relacionamentos familiares ou as questões sociais. Ou seja, a pessoa tem uma abertura possível de ações e interações que trazem bem-estar e trazem equilíbrio no relacionamento humano. Mas como é que nós vamos reconhecer algumas pessoas, então, que possivelmente tenham essa dificuldade? Olha, alguns estudos têm sido feitos para tentar entender quem são essas pessoas e diferenciar realmente assim daquelas pessoas que gostam de sexo. Veja que as pessoas podem fazer sexo todos os dias, ter atividades sexuais todos os dias. E não é isso que vai determinar que o comportamento sexual seja doentio, seja errado. Algumas coisas começam a aparecer mais comuns junto das pessoas que transformam esse fazer sexo, ter mais atividades sexuais, em algo problemático. E algumas dessas coisas dizem respeito, por exemplo, nos últimos 20 anos, isso tem sido mais visível e percebido, que são pessoas, por exemplo, que usam pornografia de uma maneira problemática. Também é difícil de determinar isso. Usar pornografia em si não é um problema. Usar pornografia todos os dias não vai ser um problema. Mas existem algumas peculiaridades. Algumas pessoas vão usar a pornografia, por exemplo, assistir vídeos nos seus celulares, na internet, com um objetivo bem claro.
não é só se excitar. Não é um momento em que a pessoa diz e para assim, bom, agora eu vou ter um momento erótico, sexual, gostoso. Não. Geralmente vem quando existem muitas coisas acontecendo e essas coisas estão trazendo pressão, estão pressionando, estão trazendo ansiedade, preocupação e um incômodo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E a pessoa se escapa para uma atividade que sim, é sexual. Da mesma forma que ela poderia comer a mais sem precisar, beber álcool a mais sem precisar, jogatina, jogar dinheiro, fazer compras. Existem vários comportamentos humanos que são usados para tentar equilibrar as questões emocionais difíceis. Sexo também é usado assim. Então, esse é um marcador interessante. Hoje, nós temos uma facilidade de acesso à pornografia por internet, através dos vídeos, através dos nossos celulares e computadores. Isso facilitou perceber esse tipo de pessoas, mas também facilitou que algumas pessoas desenvolvessem esses comportamentos. Claro que uma pessoa que, por exemplo, tenha se divorciado, esteja separado, seja solteiro, é mais fácil essas pessoas desenvolverem esses comportamentos do que as pessoas que estejam casadas ou num relacionamento, mesmo que seja informal. Porém, essas pessoas num relacionamento interpessoal, elas têm outras atividades a dois que são satisfatórias, prazerosas e muito boas. E também sexo, e que pode ter sexo variado. Sabe, parece que esses comportamentos sexuais impulsivos e que saem do controle, eles são mais severos, sim, com pessoas que têm mais parcerias, fazem sexo com mais pessoas, num período menor. Se considerássemos um ano, quem sabe uma pessoa diferente por semana. Tá, mas isso determina um problema, uma compulsão, um transtorno de hiperatividade sexual, de hipersexualidade? De fato, ainda não, porque eu tenho que considerar que essa pessoa pode estar satisfeita e essa ser uma forma normal e que não atrapalha o trabalho, não atrapalha os relacionamentos familiares. Existem pessoas que sempre apostaram, tinham opinião, e vocês sabem como é que é essa história de apenas ter opinião. Vamos às pesquisas. Vocês sabem que esses comportamentos sexuais problemáticos não têm a ver com a idade da primeira relação sexual? Não é porque uma pessoa começa a fazer sexo muito cedo na vida que ela vai ser compulsiva, não vai ter controle sobre os impulsos sexuais. Anotem isso, isso é importante. Também é verdade que as pessoas que têm mais atividades sexuais com a própria parceria sexual, elas mais possivelmente estejam com comportamentos impulsivos, por exemplo, procurando pornografia na internet. Pensem nisso. Eu sou Oswaldo Rodrigues, do Impassex, Instituto Paulista de Sexualidade, e sempre vou trazer informações para vocês sobre pesquisas realizadas. Sexo. Aprendemos e ganhamos. Até mais.